ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Amanhã temos a super quarta-feira aí da Copa do Brasil, jogo de volta nas quartas de final. E eu sei que você vai fazer a tua apostinha esportiva e vai ser lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Usando o cupom promocional que é a palavra Futebolaco com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Paga rápido e paga aí muito bem. Vocês podem ganhar uma grana legal. E além de apostar, se divertir com uma empresa séria e de credibilidade, vocês vão ajudar muito aqui o meu trabalho. Então, na hora de fazer aquela fezinha, dá essa moral pelo Dieguinho aí. Faz a fezinha de vocês lá na 1xBet. Beleza? Dito isso, galera, vamos agora trazer para vocês uma notícia excelente que aconteceu no dia de hoje, mais especificamente agora no final da tarde. O Vasco tem acertado já a contratação do técnico argentino, o treinador que mais venceu títulos na história da Argentina, Ramon Dias, tá? Ele chega ao Brasil, informação do companheiro Lucas Pedrosa, amanhã por volta de 9h30 da manhã, tá? A informação foi divulgada de primeira pelo César Luiz Merlo, que acerta muitas informações do mercado sul-americano, um baita de um jornalista argentino lá da Tix Sport. Foi ele que cravou o acerto em primeira mão. O Vasco estava tentando contratar o Gustavo Alfaro, mas o treinador declinou do convite ao analisar o elenco do Vasco e o que precisava ser feito para sair desta situação. Existiram conversas sim, mas o treinador desistiu. E aí o mesmo empresário do Gustavo Alfaro é o empresário também de Ramon Dias, o empresário Gustavo Curi. E aí ele voltou a carga na situação do Ramon Dias. Inclusive, quem me acompanha aqui no canal, 2 semanas atrás, o nome do Ramon Dias já havia sido ventilado no Vasco da Gama. O treinador saiu do Al Hilal agora no mês de maio, antecipou um pouco a sua saída e eu vou trazer para vocês mais informações do porquê. Infelizmente, a esposa dele foi vítima de um acidente fatal automobilístico e faleceu no mês de março. Ele deixou seu filho, Emiliano Dias, comandando a equipe e voltou para a Argentina para ficar próximo da família. Se desligou do clube do Al Hilal em maio e aí o Jorge Jesus agora foi anunciado como o novo treinador. Inclusive, ele ganhou título com o Al Hilal nessa temporada e é carrasco do Flamengo. Eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial, vencendo a partida por 3-2 e sendo vice-campeão mundial, perdendo para a equipe do Real Madrid por 5-3, tá bom? E ele tem a história dele ligada ao Vasco. Ele era o treinador do River Plate em 98, quando o Juninho Pernambucano faz aquele golaço de falta no Monumental, que elimina o River Plate. E no Botafogo, em 2020, ele já mostra que ele é meio maluco desde 2020, porque o Botafogo é rebaixado em 2020, se eu não me engano, como lanterna ou vice-lanterna, e ele topa, naquele momento, pegar o Botafogo na zona de rebaixamento. Ele chega, é anunciado, porém, ele teve que fazer uma cirurgia para remover um tumor, né? A cirurgia foi bem sucedida, mas o pós-operatório dele levou um pouquinho mais de tempo. Ele deixou o filho dele treinando a equipe e o Botafogo não queria mais esperar, precisava de um treinador para ontem, acabou desfazendo o negócio. Então ele foi anunciado pelo Botafogo e sequer chegou a trabalhar na equipe da Estrela Solitária. Mas vamos aqui à carreira dele. Além dele ser, ele é duplamente ídolo do River Plate. Ele é um jogador histórico do River Plate e depois foi o treinador mais vencedor da história do River Plate até bem pouco tempo. O Marcelo Galhardo conseguiu ganhar mais títulos do que ele nessa passagem agora pelo River Plate. Mas até o Galhardo, o maior vencedor da história do River Plate, chama-se Ramon Dias. E vamos aqui à história do técnico de 63 anos de idade. Começou no River Plate em 95, ficou lá até
2001, depois ele teve uma passagem na Inglaterra, no Oxford United, ficou lá de 2001 a 2004, depois ele foi para o São Lourenço da Argentina, do São Lourenço da Argentina 2007 para 2008, ele foi treinar o América do México, depois ele volta para o São Lourenço em 2010, assume em 2011 o Independente, do Independente retorna ao River Plate em 2012, e em 2012 ele fica até em 2014, quando ele vai treinar a seleção do Paraguai. Chega em 2014 e fica até 2016. E aí começa a carreira dele, que é muito bem sucedida no mundo árabe. Começa no Al Hilal em 2016, fica até 2018 e assume o Al Ittihad. Depois ele vai dar uma ida no Pirâmides do Egito, né, que é inclusive um trabalho que muitos brasileiros acabaram indo para lá. Alberto Valentim, se eu não me engano, o Ribamar teve também no Pirâmides. Do Pirâmides de 2019 ele volta para treinar o Libertad do Paraguai, e do Libertad do Paraguai ele vai ao Al Nassr em 2021. Depois, em fevereiro de 2022, ele vai para o Al Hilal e fica de fevereiro de 22 até maio de 23 comandando a equipe do Al Hilal. O GE fez um levantamento muito interessante contando mais detalhes da história dele como um todo, desde jogador até treinador. Vocês lembram do meu pós-jogo na derrota para o Botafogo? Que até viralizou, né? Eu falando da questão da minha cachorra e com a minha esposa aqui. Mas naquele pós-jogo eu falei que o Vasco precisava de jogador grande. E o Vasco pelo menos trouxe agora um treinador grande. Tá faltando jogadores grandes. O jogador grande que chegou agora foi o Medel. Não de estatura, mas de carreira, né? Mas a gente precisa de mais. Só o Medel é pouco. Mas vamos aqui ao levantamento que o GE fez, matéria publicada inclusive pela Emanuele Ribeiro. Vamos aqui, Emanuele Ribeiro, Marcelo Baltari e Tébaro Schmidt. Quando 3 semanas depois de anunciar a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco enfim está perto de acertar com o novo treinador Ramon Dias, que chega ao Rio de Janeiro na quarta-feira para assinar o contrato e dar início à passagem pelo clube. Aos 63 anos, ele vem de um trabalho com título no Al Hilal da Arábia Saudita e tem relação com 2 clubes cariocas além do Cruz Maltino. Dias está sem clube desde maio, quando resolveu deixar o comando do Al Hilal para voltar à Argentina. Em março, um acidente de carro tirou a vida de sua esposa, Bárbara Oliver, e o treinador decidiu ficar perto da família após a tragédia. Seu filho, Emeliano Diniz, comandou interinamente o time saudita durante esse período. Portanto, ele era o treinador do Al Hilal no Mundial de Clubes, disputado em fevereiro. Sua equipe venceu por 3-2 e eliminou o Flamengo de Vitor Pereira nas semifinais da competição. Em seguida, foi derrotado para o Real Madrid na final por 5-3. Em 2020, ele também teve uma passagem relâmpago pelo Botafogo. Dias foi anunciado como novo treinador, mas antes mesmo de estrear, viajou para o Paraguai para passar por uma cirurgia de retirada de um tumor na região da tireoide. Ele, a princípio, receberia alta em alguns dias, mas precisou ficar internado por mais tempo. Enquanto isso, o Botafogo foi comandado em 3 jogos pelo seu filho, Emiliano Dias. Foram 3 derrotas consecutivas sem poder esperar pelo retorno do treinador e em situação complicada na tabela do Brasileirão na ocasião, o Botafogo decidiu encerrar o contrato. Dias não comandou a equipe em uma partida sequer. Ramon Dias foi técnico da seleção do Paraguai em dezembro de 2014 a junho de 2016. Ex-atacante de renome, ele também tem no currículo passagens como treinador por River Plate, São Lourenço, Independente, América do México e Al Nassr dos Emirados Árabes. Dias foi um atacante goleador e fez grande parte da carreira no River, onde é ídolo. Como jogador, conquistou 2 vezes o campeonato argentino, mas sua idolatria no clube se deve sobretudo pelo trabalho como treinador. Ele levou o River aos títulos da Libertadores em 96, depois de uma década sem que o clube conquistasse a competição. Além disso, faturou 3 vezes o Apertura, 1 vez o Clausura e ganhou a Supercopa da Sul-Americana pelo Milionários. Por muito tempo, foi o treinador mais vencedor da história do River Plate, até ser superado por Marcelo Gallardo. Em maio, Ramon Dias conquistou o seu 16º título como treinador. Foi campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita no comando do Al Hilal. O feito fez com que alcançasse um recorde. Ele igualou
Helénio Herrera e se tornou o técnico argentino com mais conquistas na história. E agora vamos falar sobre a história dele com Diego Armando Maradona. Briga com Maradona e vítima do Vasco. Ainda como treinador, Dias também esteve no caminho do Vasco em um dos momentos mais emblemáticos da história do clube. Ele era o treinador do River Plate na semifinal da Libertadores de 98, confronto que ficou marcado pelo gol de falta de Juninho Pernambucano, lance que virou música da torcida. O Vasco passou para a final e conquistou a primeira Libertadores de sua história na final contra o Barcelona de Guayaquil. Como jogador, Dias protagonizou uma história peculiar com o maior de todos os ídolos argentinos, Diego Maradona. Os dois são da mesma geração e conquistaram juntos o título da Copa do Mundo Sub-20 em 79. Dias foi o artilheiro da competição e Maradona o melhor jogador. Antes, muitos amigos, os jogadores se afastaram no decorrer da carreira. O principal motivo era a camisa que vestia. Ramon Dias no River Plate e Diego Armando Maradona no Boca Juniors. Na Argentina, dizem que o desafeto tornou-se tamanho que El 10, né, como é o apelido do Maradona, teria sido o causador da ausência entre os convocados para a Copa de 86 no México. Quando o Maradona morreu, Dias escreveu: "Descanse em paz, Diego. Minhas condolências para toda sua família." Então, consegui trazer um pouco da história como um todo para vocês de quem é o Ramon Dias. Eu vou só frisar para vocês aqui os títulos do mesmo, tá? São 4 clausuras, 3 aperturas, 3 Ligas Sauditas, 2 Copas Sauditas, um título da Libertadores, uma Supercopa da Libertadores e uma Copa da Argentina. 16 títulos, empatado com Emiliano Herrera, e os dois são os treinadores mais vencedores da história da Argentina. E com os últimos títulos do Marcelo Gallardo, ele passou a ser o segundo treinador que mais conquistou títulos com a camisa do River Plate. Ou seja, estamos falando de um treinador grande, costas largas, grandes trabalhos, um baita de um currículo e trabalhos recentes muito bons. Não estamos falando mal comparando do Luxemburgo, que tem uma carreira absurda. Se a gente for falar de brasileiros, é um dos maiores vencedores, mas o Luxemburgo, por exemplo, chegando ao Vasco hoje, é um treinador que tem uma história riquíssima, é um dos maiores vencedores, mas que o passado recente dele não é nada positivo, tá? Então eu tô só fazendo um paralelo. A gente está trazendo um cara que tem uma baita de uma carreira e com feitos recentes. Inclusive ele foi campeão de novo nessa temporada. Óbvio também que comandar o Al Hilal, que é a equipe hoje mais forte da Arábia Saudita, o Al Nassr com o Cristiano Ronaldo está tentando chegar nesse posto novamente, fica mais fácil também, tá? Então é importante lembrar que treinador também não tem mágica, não faz mágica, né? Precisa-se de alguns bonecos aí para ele melhorar essa situação. Potencial tem no elenco. Com mais algumas peças e bem treinado, a gente consegue escapar dessa situação. E fica aqui minha gratidão e meu agradecimento ao Ramon Dias. Não sei o final da história, se o Vasco vai salvar, não vai salvar, mas só por ele ter aceito esse desafio, a gente viu como um monte de treinador disse não ao Vasco, e ele, como um baita de um treinador, uma baita de uma carreira, recentemente, estamos falando de 4 meses que a esposa faleceu, ele topar esse desafio. Mostra que ele é um cara que não pipoca para momento de crise, não à toa. Ele chegou no Botafogo em 2020 aí, mas o Botafogo não quis esperar a recuperação dele na questão do tumor que ele removeu. O pós-operatório dele levou um pouquinho mais, mas é um treinador que vem para dentro desses momentos e peita a situação. Então, ó, Ramon, nem te conheço direito, não sei o que a gente lê da sua história, você ainda nem botou a nossa Cruz Malta no peito, mas já tô torcendo muito por você. Gratidão aí pela sua postura. Inclusive, fica uma dica aí para a torcida do Vasco. Seria legal, cara, a gente recepcionar o cara no aeroporto e dar um carinho para ele aí, por ele estar aceitando esse projeto do Vasco, tá? Que Deus tenha piedade do Vasco da Gama e que o Ramon Dias, né, consiga, com mais alguns bonecos, tirar o Vasco dessa situação. Porque o torcedor do Vasco não merece, cara. O que estão fazendo com a gente é uma tremenda de uma sacanagem. Eu acho que se tem um torcedor que não merece mais sofrer, é o torcedor do Vasco. Fico feliz de ver os co-irmãos do Botafogo nesse momento aí. Porra, também outro torcedor que sofre igual o Sovaco de Aleijado tá conseguindo aí ter uma alegria. E que o Vasco
vire essa chave aí, escape esse ano. Se escapar esse ano é sinal de que o time encaixou, porque a gente vai ter que ganhar jogo pra caramba. Isso é um bom sinal pensando já em 2024. Se o time encaixou, ganhou muitos jogos, é sinal de que a gente vira o ano com uma base de time já com mais algum incremento. A gente pode ter uma temporada legal. Mas tô viajando já lá para 2024. Vamos pensar no dia 11 de julho de 2023. Seja bem-vindo e essa é a grande e ótima notícia desta terça-feira. O vídeo acabou? Não. A resenha continua aqui embaixo nos comentários. E ó, aproveita que te abriu um sorriso no rosto, se cadastra lá na 1xBet, faz tua fezinha, se diverte, dá aquela casadinha na grana para fazer uma fezinha extra e, pô, ajuda aí o meu trabalho. Se não for fazer a aposta no jogo de amanhã, mas faz o cadastro lá já se inscreve lá na 1xBet, que aí no jogo do Vasco, de repente você aposta mais nos jogos do Vasco, você já pode ir lá apostar, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, de volta, nós estamos junto, valeu, fui!